Se tem uma disciplina que tira o sono de qualquer estudante, é a tal da matemática, não é mesmo? Seja em um nível muito complexo ou pouco. Os conteúdos de matemática sempre passam pelas operações básicas, né? A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Sendo assim, muitos professores, os feras dessa área, estão estimulando cada vez mais os seus alunos a se adaptarem aos cálculos de cabeça. Vamos ver? E hoje vamos destacar aqui um tema no programa que para muitos é complicado, já para outros um tema mais prático, mais fácil e até ágil, enquanto muitos demoram, para fazer ali de repente um cálculo, tem certa dificuldade na matemática, outras pessoas já fazem isso com muita facilidade. Eu estou aqui com a campeã brasileira, bicampeã, na verdade, de cálculo mental e também campeã do Soroban. A Sabrina Kanashiro está aqui com a gente. Sabrina, conta um pouco mais para a gente a respeito disso, a respeito dessa facilidade que você tem com os cálculos. Bom tê-la com a gente. Obrigada, Alex. Obrigada, pessoal. Então, eu sou bicampeã brasileira de Soroban em cálculo mental. O Soroban, para quem não conhece, eu trouxe um aqui nas minhas mãos. É um ábaco japonês, né? Então, ele tem essas peças, essas bolinhas. E aqui, Alex, nós conseguimos realizar todas as operações matemáticas. Ele funciona como uma calculadora de fato. Então, ele vai desenvolver memória, concentração, raciocínio lógico, cálculo mental. Apesar de ser uma calculadora, a gente consegue fazer aqui soma, subtração, multiplicação, divisão, até raiz quadrada e raiz cúbica é possível realizar nessa ferramenta. Mas o objetivo, Alex, é desenvolver a parte cognitiva do nosso aluno. Então, que ele desenvolva essas habilidades de memorização, concentração, foco, disciplina e cálculo mental. Sabrina, e conta pra gente, quando é que você percebeu que tinha essa facilidade para a matemática? Então, Alex, eu comecei a prática com o método aos 7 anos de idade. Eu tenho 22 anos atualmente, são 15 anos de prática com o Soroban. Como eu comecei ainda quando criança, não deu para perceber ali qual foi a fase que eu tive a maior facilidade. Então, mas eu sei muito que o Soroban contribuiu para melhorar, essa questão de agilidade mesmo no raciocínio, nos cálculos e várias outras habilidades. Então, eu acredito que desde quando eu comecei ali a prática do instrumento, já contribuiu bastante para essa rapidez. E conta mais para a gente sobre essa participação no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Como é que funciona? Como é que são disputadas as etapas? Que tipo de perguntas que eles fazem para vocês, por exemplo? Legal, Alex. O Campeonato Brasileiro, ele conta aí com alunos do Brasil todo que participam, que praticam o Soroban. O Soroban, Alex, ele é dividido por níveis de graduação, como se fossem as faixas aí de artes marciais, né? Então, existem as cores das faixas. O Soroban é um pouco similar nesse sentido, e ele tem os níveis de graduação. Então, existe um nível, Alex, chamado Dan, que é como se fosse um faixa preta em Soroban, né? E no nível Dan, todos competem disputando ali pelo título brasileiro. Esse campeonato ele é anual, ele acontece sempre ali no final do ano. Existem muitos descendentes japoneses que participam, eu mesma sou descendente de japonês, mas o método ele é para ser aplicado aí para todo mundo. E nos campeonatos, então, todos participam disputando pelo prêmio nacional. E nessa disputa, Alex, a gente disputa muito a questão de agilidade, de rapidez no Soroban. Quem faz os cálculos de forma mais rápida e acerta, tem ali a vantagem em maior pontuação, né? E vencer uma competição nacional de cálculo mental de Soroban. Muita gente deve achar assim, a Sabrina ela faz qualquer tipo de conta, a qualquer momento e com muita agilidade. O pessoal tenta usar muito disso em você no dia a dia. Chega aqueles curiosos, por exemplo, quanto que é 1000 vezes não sei quanto, lá tem muito disso, Sabrina? Tem sim, Alex. Hoje eu trabalho em uma metodologia que desenvolve, divulga esse material, né? Nós temos uma franquia educacional voltada para o trabalho com o Soroban e outros materiais também. Então, eu viajei já o Brasil todo aí, visitando muitas escolas para a implantação desse método, muitas instituições. Então, é comum, sim, as pessoas desafiarem, acharem super interessante, né? Se impressionam, claro, com
com a agilidade. Então, tem sim. E eu não me incomodo, acho que é super interessante mostrar esse, né, esse diferencial, esse treino que pode levar para outras crianças, outras pessoas, até mesmo para os idosos, né? O Soroban ele ajuda a prevenir doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer, por exemplo. Então, ele é um excelente estímulo cerebral, independentemente aí da idade. Agradecendo aqui a Sabrina pela participação, ela que é bicampeã então brasileira de cálculo mental e também do Soroban. E está aqui com a gente o professor Pedro Paulo, né, especialista também em matemática. A Sabrina é bicampeã brasileira em cálculo mental. E agora a gente está aqui com um cara que ensina matemática para muita gente. Pedro, bom tê-lo conosco. Queria que você falasse um pouco mais a respeito disso, né? Por que as pessoas, algumas delas, têm tanta facilidade nesse cálculo mental? Obrigado, Alex. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com vocês e parabenizar aí a Sabrina, né? Poxa, que honra poder ter uma pessoa dessa aqui com a gente. Bom, o cálculo mental, a matemática em si é um problema para muitas pessoas no mundo inteiro, né? Mas o treinamento em matemática e o treinamento em cálculo mental é a total diferença, principalmente quando a pessoa ainda está na sua fase ali infantil, ali na sua adolescência. Treinar matemática, treinar cálculo mental, ainda quando criança, faz total diferença para o desenvolvimento cognitivo e para o aprendizado não só de matemática na vida dessa pessoa. Agora, a gente tem, claro, na história da matemática, inclusive, grandes gênios que despertavam isso de forma sozinha. O que a gente tem, Alex, aqui no Brasil, é que principalmente no início do século passado, no final do século XIX, a gente teve o estímulo, né, por meio do Plano Curricular Nacional, de colocar o cálculo mental como sendo uma das ferramentas digamos, no ensino da matemática, principalmente para o jovem, para a criança. E a gente pode estimular isso na criança, inclusive de forma lúdica. A Sabrina deve ter comentado, claro, do Soroban. A gente tem vários outros jogos, digamos assim, matemáticos. É claro que o Soroban é um ábaco, mas a gente tem ali o cubo mágico, a gente tem, por exemplo, o xadrez, a gente tem a Torre de Hanoi, a gente tem o Sudoku. Então, a gente tem vários jogos matemáticos que podem auxiliar uma criança. Eu sou pai de uma criança, né, de um adolescente, digamos assim, de 11 anos, e eu tento estimulá-la, né, a minha filha, a brincar com esses jogos, porque, na verdade, ela não está brincando, ela está aprendendo, estimulando o desenvolvimento cognitivo dela. Eu vejo muitas situações em que a matemática ela se torna até mesmo competições na vida dos alunos. A gente tem aí o Campeonato Brasileiro de Cálculo Mental, de Soroban, temos a Olimpíada da Matemática. Então, são desafios que acabam virando competições. É uma forma mais interativa, né, de trazer o aluno para essa matéria que antigamente era, de certa forma, até discriminada. Pedro? Hoje em dia, a matemática ainda tem aquele trauma, né? Muitos alunos chegam para mim, eu que sou professor de adolescentes e jovens, muitos alunos chegam com aquele trauma da matemática ser um pesadelo na vida dele. E o que a gente tenta tornar para que esse aluno, ele tenha um aprendizado de matemática mais satisfatório, de uma forma bacana, de uma forma, quem sabe, até lúdica, né? Trazendo situações reais e do nosso dia a dia, para que esse aluno veja a aplicação da matemática. É claro que hoje em dia, né, no nosso currículo da matemática, a gente tem, claro, situações e conteúdos que são extremamente abstratos. E eu acho que isso faz parte da matemática. A matemática não é só conta, a matemática não é só as aplicações simples de regras de 3, por exemplo, mas se a gente puder trazer um pouco do conteúdo que a gente tem na sala de aula para o cotidiano do aluno, quando isso é possível, com certeza estimula bastante o aprendizado e os alunos com certeza terão um desempenho melhor. Bacana demais, Pedro. Obrigado aí pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Muito bacana ter você com a gente aqui. Sucesso! Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês.